Nunca imaginei que minha vida mudaria tão drasticamente em um casamento que nem era o meu. Naquele dia, eu era apenas a moça por trás da câmera, tentando me destacar no mundo caótico da fotografia. Minha missão era capturar a alegria, as lágrimas e, se eu tivesse sorte, a alma do momento. Mal sabia eu que minha alma estava prestes a se entrelaçar com a de outra pessoa. O casal de noivos era típico, só sorrisos e danços, perdidos em sua bolha de felicidade. Eu circulava, clicando sem parar, atenta a cada ângulo, quando esbarrei nele, Juliano. Ele era um convidado, amigo do noivo ou algo assim, alto, com um sorriso travesso que não combinava com o traje formal que parecia lhe apertar. Opa, cuidado aí. Não vai querer estragar sua câmera antes do corte do bolo, ele brincou, avaliando meu braço. Revirei os olhos, sem estar no clima para brincadeiras. Obrigada, eu me viro, retruquei. Ele riu, sem se deixar desanimar. Meu nome é Juliano, e você é? Importa? Sou apenas a fotógrafa, respondi, focada em ajustar minha lente em vez de encarar seu olhar intenso. Apenas a fotógrafa que captura momentos que serão tesouros para toda a vida. Parece bem importante para mim, ele disse, inclinando-se levemente, curioso. Suspirei, dando-lhe finalmente uma olhada. Sou Mia. E você está bloqueando minha foto? Juliano deu um passo para o lado, com as mãos erguidas em rendição, mas seu sorriso permaneceu. Minhas desculpas, Mia. Que tal eu compensar não atrapalhando mais? Tente não atrapalhar, murmurei, já me deslocando para meu próximo ponto, tentando ignorar o calor que seu sorriso acendia em mim. O casamento continuou e também nossos breves encontros. Juliano tinha um talento para aparecer onde eu estava, cada vez com um comentário ou uma piada, tentando quebrar meu foco. Era irritante, mas, de certa forma, também refrescante. Conforme a noite avançava, me encontrei do lado de fora, buscando um respiro, quando Juliano se juntou a mim com 2 taças de champanhe. Pensei que poderia querer uma, ele disse, me entregando uma taça. Nossos dedos se tocaram brevemente. Por que você está tão interessado na fotógrafa? Ele deu de ombros, apoiando-se no parapeito. Por que não estaria? Você é interessante e muito boa com essa câmera. Sorri como elogio, baixando um pouco a guarda. Obrigada. Você também não é tão ruim para um convidado inconveniente. Inconveniente, é? Ele sorriu. Prefiro persistentemente charmoso. Conversamos mais do que eu esperava naquela noite, sobre fotografia, sobre a vida, sobre sonhos que pareciam grandes demais para nossos mundos atuais. Juliano tinha essa maneira de fazer tudo parecer possível. Era perigoso. Era empolgante. Ao nos despedirmos, Juliano pediu meu número. Hesitei, não certa se queria mergulhar no que isso poderia ser, mas o brilho em seus olhos, a promessa de mais risadas e sonhos compartilhados me fez digitar meu número em seu telefone. Eu te ligo, ele disse, mais como uma afirmação do que uma promessa. E ligou. O encontro levou a muitos, risadas preencheram meus dias e, antes que eu percebesse, estava apaixonada. Juliano era tudo o que eu nunca soube que precisava, apoiador, amoroso, desafiador. Ele me fez querer ser melhor, fazer melhor. Nosso romance intenso levou a um casamento pequeno e íntimo, apenas nós dois. E as pessoas que mais importavam. 1 ano depois, nosso filho Pedro chegou, transformando nosso duo em trio, completando nosso pequeno universo no coração agitado da cidade. A vida na cidade era um turbilhão de sessões de fotos, gargalhadas de bebê e momentos roubados com Juliano, apesar de nossas agendas lotadas. Mas, de vez em quando, nós empacotávamos nosso pequeno mundo e íamos para os subúrbios visitar os pais de Juliano. Essas viagens, destinadas a serem retiros, muitas vezes pareciam mais como entrar em um campo de batalha, onde as palavras eram armas e as tensões, altas. O pai de Juliano, George, era um tipo difícil, da velha guarda e de personalidade forte, alguém que valorizava o trabalho duro acima de tudo e não hesitava em expressar sua opinião. Sua esposa, Ellen, era mais suave, tentando amenizar os comentários mais ásperos do marido com sorrisos e mudanças de assunto. A primeira visita após o nascimento de Pedro definiu o tom do que se tornaria um tema recorrente. Mal nos acomodamos, Pedro adormecido em meus braços, quando George começou com seu discurso habitual. Então, Juliano, como vai o trabalho? Ainda naquele mesmo lugar?
A voz de George era casual, mas seus olhos eram incisivos, inquisitivos. Juliano se remexeu desconfortavelmente, olhando para mim antes de responder. Sim, pai, ainda estou lá. Está indo bem. George bufou. Bem, espero que esteja pensando no futuro agora, com o filho e tudo mais. Não pode se contentar apenas com o indo bem. Precisa mirar mais alto, filho. Senti Juliano tensionar ao meu lado. Podia ver que ele estava mentalmente se preparando para a velha discussão. Ellen, sentindo a mudança de humor, rapidamente interveio. George, vamos não começar com isso agora. Não podemos simplesmente aproveitar a visita? Mas George estava decidido a continuar. E você, Mia? Ainda tirando fotos de casamentos de outras pessoas? Pensei que fosse seguir para algo maior. Mordi o lábio, segurando a resposta que queria dar, de que era mais do que apenas tirar fotos. Em vez disso, forcei um sorriso. Eu amo o que faço, George. É gratificante e se encaixa na nossa agenda. Sim, mas é o suficiente. Vocês dois precisam pensar na estabilidade para o bem do Pedro, George retrucou, sua voz sugerindo que nossas escolhas eram tudo, menos estáveis. Não demorou muito para outra visita acontecer. Desta vez, a saúde de George havia piorado. O clima estava sombrio, Ellen exausta de preocupação e George, embora mais quieto, ainda conseguia alfinetar as escolhas profissionais de Juliano. Trabalhando muito ou mal trabalhando, hein, filho? George tossiu, uma sombra de seu eu confrontador habitual. Juliano, parecendo cansado, tentou manter a paz. Trabalhando duro, pai. Sempre trabalhando duro. Observava a troca com um nó na garganta. Era claro que o tempo de George estava acabando, e ainda assim, aqui estávamos, presos nesse ciclo de crítica e defesa. Após a morte de George, a casa não apenas se sentia mais vazia, mas também mais quieta, como se as próprias paredes estivessem de luto. Ellen, agora viúva, era uma sombra de si mesma, agitada e energética. Era difícil vê-la passar pelas emoções, tentando se ajustar a uma vida sem seu companheiro de tantos anos. Fiz questão de ligar para ela com frequência, oferecendo um ouvido amigo ou apenas compartilhando os acontecimentos do dia a dia para quebrar sua solidão. Ela apreciava, eu podia dizer, mesmo que nossas conversas fossem muitas vezes pontuadas por suspiros e lembranças de George. Durante uma dessas ligações, ela mencionou que Laura, a irmã de Juliano, havia decidido voltar para casa. A notícia atingiu Juliano como um soco. Ele ficou furioso, murmurando palavrões sobre as verdadeiras intenções de Laura. Pode acreditar? Ela se mudando para a casa da mamãe assim, de repente. Está claro como o dia que ela está de olho na herança, sempre oportunista esperando para dar o bote. Juliano desabafou durante o jantar, seu garfo batendo no prato com um pouco mais de força do que o necessário. Fiquei surpresa com a raiva de Juliano. Juliano, ela não está apenas tentando estar lá pela sua mãe? Afinal, ela está passando por muita coisa agora, argumentei, tentando trazer alguma perspectiva à situação. Ele deu de ombros, balançando a cabeça. Mia, você não conhece Laura como eu conheço. Ela é astuta, sempre se fazendo de filha carinhosa quando lhe convém. E agora, com o pai falecido, ela provavelmente está de olho em tudo que pode pegar. Foi surpreendente ouvir Juliano falar assim da irmã. Eu sabia que eles tinham suas diferenças, mas essa era uma faceta dele que eu não tinha visto. Isso me deixava desconfortável, a facilidade com que ele descrevia Laura de maneira tão negativa. A mudança do nosso apartamento na cidade para a casa suburbana de Ellen foi brusca. Um dia estávamos no coração da correria, no outro cercados por ruas tranquilas e pela sombra sempre presente da ausência de George. Essa mudança, decidida por Juliano, não foi bem-vinda por ninguém, especialmente por Ellen. Juliano, o que você estava pensando? Esta casa é meu espaço para lamentar, não um motel para sua família, Ellen protestou ao telefone, sua voz uma mistura de choque e irritação. Mas Juliano estava determinado, pintando isso como um grande gesto de apoio. Mãe, está decidido. Vamos. Você não deveria ficar sozinha nessa casa grande de qualquer forma. Observei-o andar de um lado para o outro na nossa sala, telefone pressionado ao ouvido, admirando sua teimosia. Meu parecer parecia desnecessário.
Quando ele desligou, estava decidido, apesar das reservas de Ellen e do meu próprio desconforto. No dia da mudança, Ellen nos recebeu com um sorriso tenso, sua casa agora invadida pela nossa desordem e barulho. Laura também estava lá, sua recepção muito menos tensa, surpreendentemente. E, quanto mais, melhor, certo? Ela brincou, olhando nossas caixas com uma indiferença que irritou Juliano. Mia, você pode acreditar nisso? Juliano resmungou enquanto desempacotávamos no que costumava ser o escritório de George. Laura está agindo como se fosse a dona do lugar. Suspirei, colocando uma foto emoldurada na mesa. Ela está tentando ajudar a mãe, Juliano. Estamos todos nos ajustando aqui. Mas ajustar era um eufemismo. A dinâmica dentro da casa mudou como areia sob os pés. Ellen, uma vez matriarca, parecia encolher, sua voz perdida no meio do caos de nossas vidas reassentadas. Laura, por outro lado, flutuava pelos seus dias, contribuindo pouco e observando muito. As horas das refeições eram as piores. Ellen cozinhava, uma figura silenciosa movendo-se pela cozinha, enquanto Laura, de alguma forma, sempre escapava da tarefa. Juliano e eu oferecíamos ajuda, mas as recusas educadas de Ellen nos deixavam à margem, espectadores em nossa própria vida. Por que você não me deixa cozinhar amanhã, Ellen? Eu oferecia, apenas para ser recebida com um sorriso cansado. Oh, querida, não precisa. Eu dou conta. Você cuida do Pedro e do seu trabalho. Isso é suficiente. E assim, o padrão continuava, comigo me sentindo mais como uma hóspede do que um membro da casa. Não demorou muito para as arrumações financeiras surgirem. Juliano, sempre o homem da casa, assumiu para si determinar os termos. Mia, eu cuido das compras. Você pode pagar as contas, certo? Ele declarou uma noite, como se fosse a divisão mais natural de responsabilidades. Pisquei, surpresa. Claro, eu acho. Mas não deveríamos conversar sobre isso com Ellen? Afinal, é a casa dela. Juliano descartou minhas preocupações. Não precisa, a mãe já tem o suficiente com que se preocupar. Estamos ajudando. Ajudar parecia muito com tomar conta. Meus trabalhos de fotografia se tornaram meu escape, uma chance de respirar para além das paredes sufocantes de uma casa que não era nossa. Mesmo imersa no trabalho, a frente doméstica exigia mais. O cronograma sempre ocupado de Laura justificava sua falta de contribuição, deixando-me para preencher as lacunas. Mia, você pode acreditar? Laura, sempre ocupada demais para ajudar. Sobrou tudo para você. E mamãe, Juliano desabafava, alheio à ironia de suas palavras. Eu apenas concordava, segurando minha frustração. Muito ocupados. Notei que não eram apenas as tarefas domésticas ou as finanças. Era o peso de viver sob um teto cheio de mágoas não expressas e luto. A tristeza de Ellen era uma presença constante, suas lágrimas ocasionais um lembrete da vida que ela havia perdido. A indiferença de Laura e a crescente amargura de Juliano adicionavam camadas a uma situação de convivência já complexa. 2 anos se passaram desde que nos mudamos para a casa de Ellen, e a vida havia encontrado seu ritmo peculiar. Ellen, embora mais frágil a cada dia, nunca perdeu o espírito, sempre encontrando um pouco de força para me ajudar com Pedro, que agora tinha 3 anos e era tão curioso quanto um gato. Ele tinha essa coisa com gadgets, me imitando sempre que eu estava no meu telefone ou trabalhando com minha câmera. Pensando que isso poderia alimentar sua curiosidade de uma boa maneira, dei a ele um smartphone de brinquedo. Foi um sucesso. Ele fotografava tudo, desde seu café da manhã pela metade até seus brinquedos espalhados pelo chão, e usava o gravador de voz como se estivesse em uma missão secreta. Um dia, Juliano decidiu levar Pedro para passear, um pouco de tempo de vinculação entre pai e filho. Eles voltaram com Pedro tagarelando sem parar sobre os patos que viram. Enquanto eu arrumava, vi o telefone de brinquedo de Pedro deixado no sofá, um pouco sujo. Peguei-o, com a intenção de dar uma limpeza rápida, quando meu dedo acidentalmente pressionou o botão de reprodução de uma das gravações de voz. O que ouvi a seguir me paralisou. Eram Juliano e Laura, suas vozes claras como o dia, conversando de uma maneira que eu nunca imaginaria. Eles não estavam discutindo como nos fariam acreditar, não, estavam em conluio, traçando planos que me arrepiaram.
A voz de Juliano foi a primeira a cortar o silêncio. Temos que ser mais espertos com isso, Laura. A mamãe não é tola, ela está começando a fazer perguntas. A resposta de Laura foi afiada. Calma, Juliano, você se preocupa demais. Só precisamos manter a atuação mais um pouco. Meu coração acelerou. Atuação? Que atuação? Juliano confessava a Laura sobre ter perdido o emprego porque não se dava ao trabalho de aparecer, admitindo que vinha se aproveitando de mim desde então. Mas o que realmente torceu a faca foi o esquema deles contra Ellen. Laura reclamava sobre os planos de Ellen se mudar para uma casa de repouso sofisticada, e como eles precisavam impedi-la antes que ela esgotasse o que viam como sua herança. Seu plano era sinistro, falando em declarar ela incompetente, tudo para colocar as mãos em sua propriedade, ou será que seria melhor se livrar dela fisicamente de uma vez por todas? A gravação cortou abruptamente, deixando um silêncio que rugia em meus ouvidos. Eu estava lá, o telefone ainda na minha mão, minha mente acelerada. Traição não era uma palavra forte o suficiente para isso, e isso era uma traição fria e calculada, uma punhalada nas costas das pessoas que eu considerava família. E, por mais furiosa e abalada que eu estivesse, sabia que não podia confrontar Juliano imediatamente. Não, eu precisava agir de forma inteligente, pelo bem de Ellen, pelo bem de Pedro. Não podia deixar transparecer que sabia. Então, engoli a tempestade dentro de mim e continuei a noite como se nada tivesse mudado. O jantar foi um borrão. Eu acenava e sorria mecanicamente, observando Juliano e Laura discutirem sobre trivialidades, uma performance que agora eu sabia ser apenas para mostrar. Eu precisava contar a Ellen, ela precisava saber a profundidade da traição que a cercava. Quando reproduzi a gravação para Ellen, sua reação foi uma mistura de resignação e tristeza. Eu tinha minhas suspeitas, querida, ela suspirou, mas nunca tive a prova. E pensar que estive ajudando-os financeiramente sempre que pediam. A determinação de Ellen se firmou enquanto conversávamos. Na verdade, eu estava considerando me mudar para uma casa de repouso. Tenho economias para isso, mas agora, ouvindo isso, precisamos agir, e rápido, antes que eles percebam que estamos cientes dos seus planos. Chamamos um advogado quando Juliano e Laura estavam fora, garantindo que nossos planos permanecessem em segredo. Ellen foi clara e direta, instruindo o advogado a mudar seu testamento para excluir Juliano e Laura. O advogado assentiu, compreendendo a gravidade da situação. Alguns dias depois, durante o jantar em família que já era tenso por natureza, Ellen soltou sua bomba. Decidi que vou deixar a casa para vocês, anunciou, observando os rostos de Juliano e Laura se iluminarem com expectativa gananciosa. Mas então, ela acrescentou a condição sobre pagar pela estadia de 2 anos deles, no valor de R$ 186 mil. Os sorrisos convencidos desapareceram, substituídos por choque e indignação. Você não pode estar falando sério. Nós não vamos pagar por nada, Juliano explodiu, com Laura entrando na conversa, ecoando seu descrença. Ellen permaneceu inabalável. Então, nos vemos no tribunal por conspirarem contra mim, ela retrucou, sua voz estável. Seus protestos diminuíram quando eu reproduzi a gravação comprometedora do telefone de Pedro. A mudança em seu comportamento foi imediata, de indignação para medo, e então para se voltarem um contra o outro, tentando desviar a culpa. A decepção de Ellen era palpável. Eu não quero vocês por perto, ela declarou, sua decisão final. Foi então que coloquei os papéis do divórcio na frente de Juliano. Cansei de te sustentar. Você mentiu, não apenas para mim, mas para sua própria mãe, disse, minha voz firme, sem trair nenhum dos tumultos internos. As tentativas de Juliano de dar desculpas foram patéticas, e Laura não era melhor. Ambos perceberam tarde demais que o jogo havia acabado. Não posso estar com alguém que conspira contra a própria mãe, continuei. Estamos indo embora. A poeira mal havia assentado da explosão da verdade antes de me encontrar empacotando o que parecia ser uma vida inteira de memórias em algumas caixas. Pedro, abençoado seja, era jovem demais para entender a tempestade ao nosso redor, sua principal preocupação sendo se seus brinquedos estavam vindo conosco. Mamãe, o ursinho e o Sr. Dino podem vir? Pedro perguntou, segurando seu urso de pelúcia gasto e o dinossauro de plástico que já viu dias melhores. Claro, querido, eles são parte da família, assegurei,
forçando um sorriso enquanto empacotava seus tesouros em uma caixa marcada com coisas do Pedro. O apartamento para o qual nos mudamos era um contraste gritante com a espaçosa casa de Ellen, mas era nosso, um santuário contra o caos que havíamos deixado para trás. As primeiras noites, o silêncio era ensurdecedor, um lembrete do vazio deixado pela ausência de brigas familiares e o subtexto de engano. Uma semana depois, Ellen, abençoada seja, decidiu que era hora de se mudar para aquela casa de repouso sofisticada que ela havia mencionado. Disse que precisava de uma mudança de cenário. E, honestamente, quem poderia culpá-la? Fui ajudá-la a empacotar suas coisas, o mínimo que eu poderia fazer depois de tudo que passamos juntas. Juliano também estava lá, rondando, tentando agir como se quisesse acertar as coisas entre nós, como se algumas palavras de desculpa pudessem consertar a montanha de mentiras sob as quais ele nos enterrou. Não conseguia nem olhar diretamente nos olhos dele sem sentir uma mistura de raiva e pena. Apenas dei a ele um olhar que dizia deixa pra lá e continuei empacotando. O divórcio não foi fácil, mas, de novo, que divórcio é? O juiz acabou fazendo Juliano me pagar R$50 mil de compensação pelos anos que ele viveu às minhas custas, enquanto fingíamos ser uma família feliz. Parecia uma pequena vitória, mas ainda assim, uma vitória. Alguns meses depois, Juliano e Laura finalmente desembolsaram os R$186 mil que deviam a Ellen pela estadia em sua casa, depois de contrair empréstimos contra ela. Ellen não perdeu tempo e colocou o dinheiro diretamente em sua própria conta, garantindo que estivesse fora do alcance daqueles dois. Vê-la se estabelecendo na casa de repouso, um lugar que ela finalmente poderia chamar de seu, sem o drama constante, fez-me refletir sobre o que é realmente importante. Eu só queria que não tivesse chegado a isso, ela me disse enquanto terminávamos de arrumar seu quarto. Eu também, Ellen, mas estamos aqui agora, e temos que fazer o melhor disso, eu disse, tentando manter a força por nós duas. Adaptar-se à nossa nova vida não foi fácil, mas Pedro e eu estávamos fazendo o melhor possível. Nosso apartamento podia ser pequeno, mas era nosso, e isso fazia toda a diferença. Comecei a pegar mais trabalhos de fotografia, cada clique da câmera um passo em direção à reconstrução de nossas vidas. Um dia, enquanto eu organizava fotos de um trabalho recente, Pedro veio até mim, o rostinho franzido em concentração. Mamãe, quando podemos visitar a vovó Ellen de novo? Estou com saudade dela. Logo, amigo, respondi, bagunçando seu cabelo. Que tal neste fim de semana? Podemos passar o dia lá. Seu rosto se iluminou, e naquele momento, eu soube que, não importa quão difícil fossem as coisas, ficaríamos bem, desde que tivéssemos um ao outro. Visitar Ellen se tornou o nosso pequeno ritual. Apesar do luxo ao seu redor na casa de repouso, ela sempre dizia que nossas visitas eram o ponto alto de sua semana. Foi durante uma dessas visitas que as coisas tomaram um rumo inesperado. Juliano e Laura estavam lá, parecendo mais acabados do que eu me lembrava. O desespero estava claro em seus olhos, longe da fachada de competência que costumavam exibir. Eles estavam praticamente de joelhos, implorando a Ellen por dinheiro, dizendo que a velha casa estava caindo aos pedaços e não tinham para onde ir. Ellen foi firme, sua voz estável enquanto os recusava. Já tomei minha decisão. O resto do que tenho vai para Mia e Pedro. Vocês dois já causaram dano suficiente. Não pude evitar sentir uma mistura de vindicação e tristeza ao ouvir isso. Juliano e Laura se voltaram para mim, os olhos ardendo de raiva. Isso é tudo culpa sua. Você virou ela contra nós, Juliano sibilou, sua voz baixa, mas cheia de veneno. Laura entrou na conversa, se fazendo de vítima, e agora, olha só, vivendo do que deveria ter sido nosso. A paciência de Ellen estourou. Chega! Se vocês dois não pararem com esse absurdo, levarei aquela gravação para a polícia. Não pense que não farei isso. A ameaça de entregar a gravação às autoridades foi suficiente para fazê-los ir embora. Sua saída foi rápida, deixando um silêncio pesado em seu rastro. Ellen se virou para mim, seu olhar se suavizando. Sinto muito que você tenha presenciado isso, Mia, mas já vi o suficiente para saber onde meu apoio é melhor colocado. Fiquei comovida com suas palavras, um nó se formando em minha garganta. Ellen, agradeço muito. Significa o mundo para nós, mas não queremos que você sinta que nos deve algo. Ela balançou a cabeça. Devo a vocês mais do que sabem. Você e Pedro,
Vocês são minha família, e já passou da hora de eu cuidar da minha verdadeira família. Ao deixarmos a casa de repouso naquele dia, não consegui afastar a mistura de emoções dentro de mim, alívio, gratidão, mas também uma determinação renovada de construir um futuro melhor para Pedro, um não ofuscado pela decepção e traição do passado. Meu filho e eu continuamos visitando Ellen naquela casa de repouso chique para onde ela se mudou. Era bom vê-la bem, longe de todo o drama. Mas então, um dia, durante uma de nossas visitas, ela nos surpreendeu com uma notícia bombástica. A casa se foi, Ellen disse de repente, sua voz tremendo um pouco. O banco tomou por causa das dívidas que Juliano e Laura acumularam. Podia ver a dor em seus olhos, a decepção. Era como se ela estivesse questionando tudo o que havia feito como mãe. Não acredito que chegou a isso, depois de tudo que tentei fazer por eles. Ellen, isso não é culpa sua, eu disse, tentando fazê-la ver razão. Você fez tudo o que uma mãe poderia fazer. Foram as escolhas deles que os levaram a isso, não as suas. Ela olhou para mim, depois para Pedro, que estava ocupado com um livro de colorir que tínhamos trazido. Pelo menos, tenho o Pedro, ela disse depois de um momento, um pequeno sorriso rompendo. Ele é uma bênção, Mia. Vocês dois são. Era difícil vê-la lutando com as consequências das ações de seus filhos, mas naqueles momentos, via força nela, a resiliência. Ela enfrentou sua cota de batalhas, mas não estava deixando isso derrotá-la. Quanto a Juliano e Laura, eles desapareceram, deixando um rastro de dívidas e relacionamentos quebrados. Ellen nem sabia por onde eles andavam, e sinceramente, eu também não tinha interesse em saber. Eles escolheram seu caminho, e agora tinham que seguir por ele, onde quer que levasse. Ellen, você tem a gente, eu a lembrei, enquanto nos preparávamos para ir embora naquele dia. Eu e o Pedro somos sua família também, e não vamos a lugar nenhum. Ela nos abraçou, segurando um pouco mais do que o usual. Obrigada, Mia, por tudo. Dirigindo de volta para o nosso apartamento, não pude deixar de refletir sobre o quanto as coisas haviam mudado. A estrada não tinha sido fácil, mas estávamos superando, um dia de cada vez. E, através de tudo, encontramos algo pelo qual valia a pena nos segurar, um ao outro.